Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, com muita alegria que eu estou aqui com o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Desde já eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, meu amado pastor João Adair, pelo privilégio, pela graça, pelo investimento. E hoje é um culto muito especial, além da presença de todos os irmãos, nós temos, à exceção do pastor Rodrigo, todos os nossos vice-presidentes aqui no púlpito. Nosso púlpito está completo, para a glória de Deus. Só faltou aqui o pastor Rodrigo, e eu me sinto muito honrado de ladear esses servos do Senhor e compartilhar aqui uma porção da palavra de Deus. Nós queremos aqui, em nome do nosso pastor João Adair, receber com muita alegria os irmãos da região 3, principalmente, que se dispuseram a vir aqui, ainda que estejamos num dia chuvoso, com um trânsito bem complicado. Os irmãos vieram, que Deus os recompense abundantemente. Portanto, todos os irmãos da região 3 são muito bem-vindos. E nós queremos também cumprimentar com muita alegria a missionária Clarice. Onde se encontra a missionária Clarice? Eu quero que a irmã Clarice, por favor, dê um sinal lá atrás. Que bênção. Meus irmãos, nós estamos muito felizes com a presença da missionária Clarice aqui. Nós estivemos orando aí por vários dias. Ela chegou a ir para a UTI, mas está plenamente restaurada para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor em sinal de gratidão, de louvor pela vida da missionária Clarice, que é muito bem-vinda. E nós oferecemos esse culto em ação de graças pela vida da missionária Clarice. E querendo Deus, caso a irmã Clarice esteja aqui conosco no domingo, nosso pastor presidente gostaria que a senhora desse o testemunho aqui do agir de Deus durante esse período. Que bênção! Nós, como sempre, temos colhido aqui testemunhos dos nossos clamores aqui, por todos os nossos irmãos que se encontram doentes, sobretudo aqueles infectados pela Covid-19. Nosso Deus ainda cura, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira aos Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 4, do versículo 1 ao 8, e o versículo 23 do capítulo 5. Assim mesmo, sentado como você se encontra, mas ainda com reverência à palavra de Deus, leamos primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 8, e depois o 23 do capítulo 5. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E o versículo 23 agora, do capítulo 5, desta mesma carta. 1 aos Tessalonicenses 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, baseado aqui nesse texto, nesse nosso culto, que é um culto de ensino, que antigamente era chamado, na maioria das congregações, de o culto de doutrina, o culto onde nós aprendemos aqui doutrinas fundamentais da palavra do Senhor, o culto em que o nosso pastor presidente nos ensina acerca da palavra de Deus, ou eventualmente ele delega esse privilégio para outros.
Nesse sentido, eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, a saber, a santificação. Um assunto que é negligenciado e esquecido em muitos dos púlpitos atuais. Na verdade, eu digo em muitos, não em todos, porque ainda há aqueles púlpitos que se preocupam com essa doutrina fundamental. E um deles é o nosso aqui da Catedral Baleia. Para que os irmãos se lembrem, no dia 24 de agosto, salvo engano, ou seja, pouco mais de 2 meses aqui, quase 2 meses, o nosso pastor presidente tratou sobre o mesmo tema, santificação. E lá no nosso canal do YouTube da Catedral Baleia, você terá uma ministração na íntegra do nosso pastor sobre a santificação, só que em Hebreus capítulo 10, versículo 20, ao invés de 1 aos Tessalonicenses. Portanto, esse assunto é um assunto tão importante, tão urgente, que nós devemos relembrá-lo todos os dias de nossas vidas, até estarmos prontos para a vinda, para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a santificação, mas de modo mais específico, de modo que ao final nós saibamos a resposta para a seguinte pergunta: qual o propósito da santificação? Nós somos santificados, se o somos, para quê? Para que a igreja deve viver e andar em santificação? Qual o propósito disso? E ao final, creio eu, que nós conseguiremos, baseados na palavra de Deus, responder esta pergunta. Antes disso, é claro, nós devemos nos lembrar o que é a santificação. Santificação é aquela coisa que nós aprendemos lá no dia 24 com o pastor presidente, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém vê o Senhor sem santificação. Ainda mais a palavra de Deus diz que só os puros de coração verão a Deus. E nós, meus irmãos, devemos andar em santificação, antes de falarmos aqui o conceito propriamente dito, porque o nosso Deus é santo. Nós acabamos aqui de cantar que o nosso Deus é um Deus santo. É importante que nós lembremos do que está escrito em Isaías capítulo 6. Lembra da visão do profeta Isaías? Que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E o versículo 3 diz que eles clamavam uns aos outros, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós devemos, portanto, falar sobre santificação, porque o nosso Deus é um Deus triplamente santo. E por que triplamente? Nós sabemos que na língua hebraica, na palavra de Deus, quando uma coisa é repetida por 2 vezes, é claro que quer se mostrar ênfase. Agora, são raríssimas as vezes em que uma coisa na palavra de Deus é repetida por 3 vezes. E aqui nós temos claramente a ênfase, a evidência sobre a santidade do nosso Deus, que é um Deus que se encontra num alto e sublime trono, num Deus que por sua glória é inatingível, inalcançável, mas através do seu Filho, ele nos amou e possibilitou o pleno relacionamento com ele, através do seu Filho amado Jesus e do Consolador Espírito Santo. Portanto, santificação é importante porque o nosso Deus é um Deus santo. Nesse contexto aqui, de 1 aos Tessalonicenses, nós vimos que é evidenciada, tanto no capítulo 3 até ao capítulo 5, o assunto santificação. Essa carta, meus irmãos, é de suma importância. Muitos acreditam, já que estamos em um culto de ensino, é interessante essas informações. Muitos creem que esse é o documento cristão mais antigo existente. Talvez seja o livro mais antigo
sobretudo do Novo Testamento, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, escrita por volta do ano 50 da era cristã. É importante ressaltarmos também que Tessalônica era uma cidade grega muito importante, política e geograficamente. Ainda hoje, Tessalônica existe com o nome de Salônica e é a segunda maior cidade da Grécia, perdendo apenas para Atenas. Aliás, o apóstolo Paulo seguiu para essa região de Tessalônica por ocasião da sua segunda viagem missionária. Nós aprendemos isso lá no livro de Atos, no capítulo 16, em que Paulo tem uma visão da parte do Espírito Santo e, ao invés de partir para a Ásia, como planejava, ele foi para a região da Tessalônica, conforme a vontade do Senhor para a sua vida. Ele chegou em Tessalônica, portanto, e depois de haver viajado cerca de quase 200 quilômetros, vindo de Filipos, ele chega nessa cidade para pregar a palavra de Deus e estabelecer ali uma das principais igrejas cristãs. Ele, como sempre, prontamente passou a pregar o evangelho nas sinagogas. Durante mais ou menos 3 semanas, a palavra de Deus converteu alguns judeus que ali habitavam e Paulo foi duramente perseguido, de modo que ele sai daquela cidade praticamente fugido e escreve essa carta com muito amor, com muita saudade da igreja em Tessalônica, dizendo que ansiava, desejava vê-los novamente. E Paulo, no capítulo 3, meus irmãos, ele dá um suspiro, porque Timóteo traz algumas boas notícias sobre a igreja estabelecida ali na cidade de Tessalônica. E é como ele fala, como se desse um grande suspiro de alívio, porque a fé dos cristãos em Tessalônica, apesar de toda a perseguição, estava realmente fundamentada. Paulo, no versículo 10 do capítulo 3, você que está aí com a sua Bíblia, diz assim: orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar algumas deficiências da vossa fé. Paulo diz que essa igreja estava plenamente firmada, mas havia alguns assuntos ainda que não foram plenamente compreendidos por esse povo. E o assunto principal, certamente, era a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Os cristãos em Tessalônica estavam preocupados com respeito aos cristãos que haviam morrido antes de Cristo buscar a sua noiva. E nós ali aprendemos uma das maiores mensagens de esperança, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro ao ressoar da trombeta. Aqui a nossa esperança é reavivada, reafirmada, porque nós sabemos que para o cristão ainda há esperança, mesmo após a morte. E nesse sentido aqui, Paulo também falando sobre algumas deficiências da igreja em Tessalônica, ele fala sobre o assunto principal nosso nessa noite, que é a respeito da santificação. Isso porque Cristo buscará não um povo qualquer. Cristo buscará não toda a humanidade. Cristo buscará apenas aqueles que vivem e andam em santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, Paulo diz aqui o seguinte: há coisas, meus irmãos, que eu não preciso nem lembrar vocês, porque vocês já sabem, mas eu quero vos lembrar de uma coisa que é muito importante, e é sobre mesmo a santificação. Ele diz no capítulo 4, finalmente, irmãos, nós os rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, com uma maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. O apóstolo Paulo, portanto, fala: vocês estão bem, vocês estão crentes, muitos de vocês aqui já são obreiros,
Muitos de vocês aqui estão dirigindo congregações, vocês são crentes, cristãos antigos, experientes, mas deveis continuar progredindo cada vez mais. Nós aprendemos, portanto, meus irmãos, que cristianismo não combina com a inércia estática. Um cristão verdadeiro nunca está satisfeito com o seu atual estado de santificação. Um cristão deve viver como a vereda dos justos. Lembra? Que é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Portanto, eu quero te lembrar que se você é cristão verdadeiro, se você é um cristão, um discípulo radical do Senhor Jesus, santificação deve ser para sempre importante em sua vida até que o Senhor venha. O maior do perigo para os cristãos, meus irmãos, é o ócio. É a estagnação, é a despreocupação com o progredir cada vez mais na fé. Simplesmente é importante nós lembrarmos que geralmente os cristãos que caem, sobretudo aqueles que estão em posição de muita evidência, são justamente aqueles que se declaram autossuficientes. Aqueles que acreditam que não têm mais nada a aprender. Aqueles que acreditam que não precisam mais progredir na caminhada cristã, esses são os que primeiro tombam em sua fé. O que é, portanto, esse assunto de suma importância que o apóstolo Paulo quer que os cristãos em Tessalônica lembrem, e nós aqui na Catedral Baleia também lembremos, é a santificação. A santificação, ela é definida como uma obra progressiva da parte de Deus e do homem. Olha só que interessante, a santificação, ela é da parte de Deus e também da parte do homem, que nos toma cada vez mais, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Outra definição de santificação é que ela é dita como sendo a separação do mundo e a libertação do domínio do pecado sobre a vida diária do cristão. O cristão, portanto, que vive em santificação, não vive mais sobre o domínio, sobre a escravidão do pecado. Ele, através do sangue de Jesus, é livre e tem agora sim a capacidade dada por Deus de vencer toda e qualquer espécie de pecado. Além do mais, a santificação, meus irmãos, ela é diferente do santarrismo, porque há o santo e há também o santarrão. Você conhece o santarrão? O santarrão é aquele que vive sempre de nariz empinado. O santarrão é sempre aquele que se acha melhor do que os outros. O santarrão é sempre o primeiro a acusar aquele obreiro, aquele irmão, aquele cristão que cai em pecado. É aquele que sente prazer na queda, na miséria daquele seu irmão em Cristo que naufragou na fé. O santarrão é diferente do santo. O santarrão é aquele antipático, é aquele que no seu serviço, no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo na sua família, ninguém quer ficar perto dele. Não porque ele tem uma luz que ofusca todo o pecado, é porque ele simplesmente é chato mesmo. O santarrão, meus irmãos, é diferente do santo, do santificado em Cristo Jesus. Olha a definição de santificação do pastor John Stott, no seu livro Discípulo Radical. Ele diz o seguinte: não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Repito, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Nós que andamos em santificação, meus irmãos, não podemos nos isolar do mundo achando que somos melhores e não podemos nos misturar. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas um santo, ele deve estar sim no mundo. O próprio Jesus, na oração sacerdotal, disse: não vos peço que os tires do mundo, mas que os livres do
mal. Portanto, nós devemos estar no mundo, mas para sermos sal e luz, não para nos conformarmos, tampouco para sermos os chatos, mas para iluminarmos esse mundo que jaz em trevas, de modo que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, através da pregação do Evangelho, que sai dos nossos lábios e que também sai do nosso testemunho de vida. É importante também que nós diferenciemos, meus irmãos, a justificação da santificação. A santificação é uma doutrina fundamental da nossa fé e a justificação da mesma forma, mas há algumas diferenças entre elas. A justificação é uma posição legal diante de Deus. Já a santificação diz respeito a uma condição interna. A justificação, ela é de uma vez por todas. Nós, justificados, pois, temos paz com Deus. Nós não podemos, meus irmãos, nos submeter a nenhuma acusação de Satanás com respeito às nossas vidas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos justificados de uma vez por todas. Satanás, com toda a sua acusação, é derrotado, cai por terra, porque você e eu somos justificados por Cristo de uma vez por todas. A santificação, por sua vez, ela continua por toda a vida até a volta de nosso Senhor. A justificação, ela é uma obra inteiramente de Deus. Nós somos justificados pela fé. Não há nada que você possa fazer para ser justificado, meu irmão. A justificação é uma obra exclusiva de Deus. Agora, a santificação, nós podemos sim cooperar. É uma obra que conta com o agir de Deus inicialmente e conta também com a nossa cooperação. A justificação, ela se dá de forma perfeita nesta vida. A santificação não. Nós devemos progredir cada vez mais. A justificação é a mesma em todos os cristãos que são declarados justos diante de Deus. Já a santificação pode ser maior em alguns do que em outros. Há alguns mais santificados do que os outros. Portanto, devemos diferenciar justificação de santificação. E por que isso é importante? É importante para que você saiba dar uma aula na escola bíblica dominical da forma correta? Não. Isso é de suma importância porque nos mostra, meu irmão, que a justificação é a raiz e a santificação é o fruto. Muitos dos cristãos não conseguem viver em santificação porque acreditam que a santificação, meus irmãos, é um requisito para que você seja salvo. Quando você está de posse da justificação, fica muito mais simples andar em santificação. Sabe por quê? Porque toda vez que o pecado quiser te dominar, você não vai falar, eu posso. Você não vai falar, eu vou fazer 20.000 dias de jejum, vou ficar uma semana e 4 dias sem beber água, eu nunca mais vou tomar Coca-Cola para não cair mais naquele pecado. Meus irmãos, isso é uma bênção, isso vai te ajudar a mortificar a carne, mas a santificação, ela é um fruto da justificação. Muitos acreditam que a santificação é uma moeda de troca para se libertar de pecados, quando na verdade você já foi completamente livre do domínio do pecado. É por isso que é importante diferenciar uma coisa da outra. Nós devemos, e ainda melhor, podemos andar em santificação porque fomos justificados. Portanto, toda vez que o pecado bater a sua porta, pecado de toda sorte, fofoca, maledicência, pornografia, imoralidade sexual, meus irmãos, desonestidade, mentira, toda vez que o pecado bater em nossa porta, nós podemos declarar firmemente, baseados na palavra de Deus, que nós somos mais que vencedores, que toda escravidão do pecado foi destruída na cruz do Calvário. E se eu sou livre, agora que eu estou de posse da justificação, eu tenho sim condições de vencer o pecado que já foi completamente derrotado e andar em santificação, progredindo cada vez mais até que ele venha. Além do mais, a santificação, por ser progressiva,
ela tem 2 etapas, ou alguns acreditam que há 3 etapas. A santificação inicial, a santificação progressiva, e alguns chamam a glorificação da 3ª etapa da santificação. A primeira etapa é a santificação inicial. Onde que nós aprendemos isso? Em várias passagens. Mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 2, nós temos a saudação de Paulo, uma observação importante. Paulo saúda os irmãos em Corinto da seguinte forma: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Olha só como ele se refere à igreja que se encontra em Corinto. Vocês já são santificados em Cristo Jesus e ainda assim são chamados para serem santos. Perceba que a santificação, portanto, tem um aspecto inicial e um aspecto progressivo. Nós, quando aceitamos a Cristo, ou quando somos aceitos por Ele, nós nascemos de novo, meus irmãos, e a partir de então, nós já somos inicialmente santificados. É por isso que nós somos geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Você e eu já somos santos, uma vez que somos santificados em Cristo Jesus. Assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Além do mais, nós somos santificados inicialmente, de modo, repito, que o pecado não mais tem domínio sobre as nossas vidas. 1 de João, capítulo 3, versículo 9, diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Percebe? Todo que nasceu de novo não tem mais pecado de estimação. Sabe aquele pecado contumaz? Aquele pecado que você peca todos os dias e que já se transformou em iniquidade, porque sua mente já cauterizou. Você já é tão acostumado, as consequências ainda não viram, o seu corpo já absorve aquilo como sendo um padrão de normalidade. E isso, meus irmãos, é incompatível com aquele que nasceu de novo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque ele foi santificado inicialmente, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Portanto, nós temos um aspecto inicial da santificação, assim que reconhecemos Jesus como Senhor de nossas vidas. Mas a santificação propriamente dita, ela é no seu aspecto progressivo. É a segunda fase, ou segunda etapa da santificação. Lembra? Paulo diz aos Coríntios: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Essa santificação progressiva é a santificação propriamente dita. É aquela que Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Inclusive, eu quero abrir aqui uma errata. Eu falei que era Hebreus capítulo 10 no início, não é? Mas é Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, os irmãos da mídia vão cortar esse pedacinho do vídeo aqui depois, não é isso? Eu peço aqui perdão aos irmãos, não é Hebreus 10, é Hebreus 12, 14, que diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Essa santificação é uma santificação progressiva. É aquela que nós devemos nos andar até que Jesus venha. É claro que a Bíblia está falando aqui, portanto, meus irmãos, de um processo. E aqui nós voltamos para o texto que lemos no início, o versículo 23 do capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, que diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, ou em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba então, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala sobre Deus nos santificar, ele fala que nós devemos nos santificar completamente. Nós vemos aqui, portanto, que para Deus o que importa não é só o coração. Para Deus importa o ser humano integralmente. Espírito, alma e corpo são formas didáticas de mostrar o ser humano como um ser integral. O ser humano inteiro
deve ser santificado. O espírito, que é a parte que tem consciência de Deus e das coisas espirituais, a sua alma, que é a parte que tem consciência de si mesmo, e o seu corpo, que tem consciência das coisas naturais. E aqui é importante que nós temos aqui, e eu creio, não por coincidência, uma ordem em toda e qualquer tradução da Bíblia Sagrada. Nós devemos nos santificar completamente. Corpo, alma e espírito, alma, corpo e espírito, ou espírito, alma e corpo? A terceira opção, espírito, alma e corpo. E eu creio que essa ordem, meus irmãos, repito, não é por coincidência. Nós percebemos aqui que a santificação é, portanto, um processo que se dá de dentro para fora. Algo em que as denominações mais tradicionais, por muitos anos, talvez com boas intenções, na verdade, certamente com boas intenções, talvez tenha falhado ao pregar sobre a doutrina da santificação. Nós nos santificamos, meus irmãos, inicialmente no nosso espírito. Ou seja, não é deixando de usar um brinco necessariamente que eu estou me santificando. Eu tenho conhecimento de uma pessoa da minha família, muito querida, muito amada, que serviu ao catolicismo por toda a sua vida. Hoje ela tem mais de 80 anos. E sabe o que era ser crente para ela, meus irmãos? Sabe o que era ser crente para ela? No dia que ela perdeu um ente querido, muito querido mesmo, ela decidiu ser crente. Mas não porque ela foi tocada pela mensagem do Evangelho. Ela viu no Evangelho uma forma de se martirizar, uma forma de pagar os seus pecados por toda a sua vida pregressa, longe dos caminhos do Senhor. E ela acreditava que ser cristão verdadeiramente era simplesmente parar de se maquiar, nunca mais usar batom na sua vida e arrancar os seus brincos. Ela jogou todos eles fora. E eu fui percebendo no decorrer da minha vida os frutos que aquela pessoa produzia. E, infelizmente, não eram frutos que eram provenientes de uma árvore que, de fato, tem a sua raiz em Cristo Jesus e no Evangelho. Essa pessoa, meus irmãos, não tinha batom, nem brinco, nem maquiagem. Mas era uma pessoa extremamente invejosa. Era uma pessoa rancorosa. Uma pessoa incapaz de perdoar e amar o próximo. Uma pessoa extremamente fofoqueira. E uma pessoa que pratica a imoralidade sexual através dos seus lábios. E eu te pergunto, com esses frutos, essa pessoa nasceu de novo? Essa pessoa foi santificada da forma correta? A santificação, portanto, ela parte do Espírito. É por isso que nós falamos sobre a santificação inicial. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meus irmãos, essa santificação inicial é aquela que se dá no Espírito. Essa santificação inicial, ela faz com que nós respondamos às orientações de Pedro. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ele diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aquele que foi santificado no Espírito, aquele que foi separado, declarado justo e santo como parte do corpo de Cristo, ele deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Ele abandona sua prática de pecado por consciência do que Cristo já fez. Ele entende que foi justificado pela fé e por isso não tem mais o domínio do pecado sobre a vida dele e ele vive agora em santificação. A santificação, portanto, ela deve partir primeiramente, meus irmãos, de Deus. Essa santificação inicial que se dá no nosso espírito, concomitantemente à justificação. Espírito e depois alma. A alma diz respeito, muitos acreditam, à sede dos nossos entendimentos. Romanos 12, e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente.
Santificação se deu inicialmente no Espírito, agora a santificação deve atingir a alma, a nossa personalidade, a sede das nossas emoções, a sede das nossas vontades. O nosso coração deve ser santificado, porque é no centro do nosso coração, meus irmãos, que o pecado dá à luz. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago 1,15. Além do mais, Mateus 15, Jesus nos diz o seguinte: olha, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede de onde? Do coração. E isso contamina o homem, porque é do coração que procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Jesus diz isso. Provérbios 4 diz que sobre tudo que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Portanto, a santificação se dá inicialmente no Espírito e ela deve atingir a alma, de modo a não nos deixarmos conformados com este mundo. Um cristão que vive em santificação e que santifica a sua alma, ele é inconformado com o pluralismo. O pluralismo prega que há vários caminhos que levam a Deus. O cristão prega, não se conforma e diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Um cristão que santifica a sua alma não se conforma ao materialismo. Um cristão que santifica a sua alma, ele se preocupa mais com as coisas espirituais do que com as coisas materiais. Um cristão que santifica a sua alma não se rende ao relativismo ético que diz que não há certo, que não há errado, que não há masculino, que não há feminino. Um cristão, ele não é relativista. Ele sabe que a sua fé e os fundamentos dela são absolutos, conforme a palavra de Deus. Portanto, devemos nos santificar em tudo, espírito e alma, e é claro agora, o corpo. O nosso corpo, meus irmãos, ele será totalmente santificado apenas na glorificação. Enquanto estivermos aqui, devemos nos lembrar que ainda habitamos nesse corpo mortal. Nós eventualmente, meus irmãos, vamos sim escorregar. Mas o pecado agora deve ser um acidente, não uma prática contumaz. E isso é ao mesmo tempo confortador e confrontador. É confortador porque isso nos mostra que você, cristão, que eventualmente está na luta contra o pecado, isso nos mostra que você já foi justificado por Cristo, e ainda que você peque, ainda que você caia por acidente, há esperança sim para você. Não pare de prosseguir, viva em santificação, porque, meus irmãos, não somos perfeitos e ainda nunca seremos até que ressuscitarmos ou até que sejamos arrebatados por Cristo e estaremos em corpos glorificados. Portanto, se conforte lembrando, meus irmãos, que você habita num corpo mortal. A luta contra a carne faz parte da sua vida e eventualmente, repito, eventualmente você cairá, mas se lembre que a graça do Senhor, ela é superabundante em nossas vidas. Mas também é confrontador, porque nós não vivemos mais na prática do pecado, como lemos em 1 João. Nós, portanto, devemos santificar o nosso corpo. Como? Sujeitando a carne, guardando-se da imoralidade e usando adequadamente os membros do corpo. A santificação do corpo abrange ainda a nossa forma de falar e de vestir. Olha só, quando a gente entende os fundamentos da santificação, meus irmãos, o próprio Espírito Santo de Deus trabalha de dentro para fora. A pessoa santificada no Espírito, ela compreende a justificação. Os seus comportamentos são moldados porque a sua mente é renovada pela palavra de Deus. E isso atinge o seu modo de falar e o seu modo de vestir. E tudo isso partiu de dentro
para fora. Perceba que o ser humano integralmente é santificado, mas a raiz se encontra no espírito. E a santificação do corpo, essa que devemos também praticar e viver, repito, ela atinge a nossa forma de falar. Efésios 4 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque sois membros uns dos outros. Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A santificação do corpo atinge o nosso falar. Eu tenho mostrado para todos os meus amigos, meus irmãos, sobre um livro muito interessante que eu li, do pastor Emerson Eggerichs. Ele é o mesmo autor daquele clássico Amor e Respeito. Ele escreveu um livro cujo título é Pense Antes de Enviar. E a capa é extraordinária. A capa é uma granada, sabe? E aquela granada é formada por teclas de computador, dizendo que as coisas ou as mensagens enviadas, antes de serem pensadas, elas podem ser completamente destrutivas. Ele nos dá 4 filtros para que você pense antes de falar alguma coisa, ou em nossos tempos digitais, antes de enviar algo. Isso vale para nós ainda obreiros, porque, meus irmãos, há muitos obreiros que são viciados em WhatsApp. Acredita que eu conheço um obreiro, que eu não posso revelar o nome aqui, meu pastor, ele tem a idade de ser meu pai, talvez seja até meu pai, na verdade, né? E, meus irmãos, é o dia inteiro no WhatsApp, é o dia inteiro no YouTube, é o dia inteiro mandando, eu recebo notificação, e eu recebo 15 notificações do dito cujo, porque eu tenho 15 grupos em comum com ele. Aí ele envia no privado e eu recebo as notificações dos outros 14 grupos. E, meus irmãos, é só a graça de Deus para me fazer não murmurar, para me fazer permanecer crente e amando aquele ser. E, meus irmãos, a maioria das mensagens não são edificantes, muitas das quais geram dissensão no meio da família e no meio do corpo de Cristo. Esse autor nos dá 4 filtros antes de enviarmos qualquer coisa. A primeira coisa, o primeiro filtro, isto é verdade. Aquilo que você vai falar ou enviar é verdade. Isso também é praticar a santificação. Se não for verdade, se você não sabe a fonte, se você não sabe afirmar se é falso ou verdadeiro, descarta. Não passou no primeiro filtro. O segundo, isto é bom, porque uma coisa pode ser verdadeira, mas ela é boa. Se eu compartilhar a notícia de que um jovem de 13 anos foi esquartejado em 14 partes, isso é bom para que eu multiplique essa mensagem de pânico, de terror em grupos familiares ou no grupo da minha congregação? Uma coisa pode ser verdadeira, mas ela é boa. Segundo filtro. Uma coisa pode ser verdadeira, boa. Agora o terceiro, meus irmãos, se nós aplicarmos o terceiro filtro, eu garanto que você vai ficar pelo menos aí uns 2 anos sem usar celular. Eu, pelo menos. O terceiro filtro. É necessário? Pode ser bom, pode ser verdadeiro. Mas é necessário? Pense antes de enviar. E o quarto também é de suma importância. O quarto filtro. Isto é verdadeiro, bom, necessário. E o quarto, está claro, porque uma mensagem, meus irmãos, pode ser boa, verdadeira e necessária. Se ela não estiver clara, ela pode ser completamente destrutiva. Os irmãos casados podem muito bem entender isso, não é verdade? Principalmente mensagens escritas. A minha esposa, por exemplo, às vezes ela sai e aí pede, por exemplo, para eu aspirar a casa. Quando eu estou em casa, ela sai, ela se esqueceu um dia desses, e ela falou, por favor, aspire a casa para mim, amor. E eu, tudo bem. E aí eu escrevi o seguinte, não vou aspirar, porque eu estou ocupado. Eu escrevi assim, eu tinha um trabalho urgente para entregar. Eu escrevi com esse tom de voz, meus irmãos. Não vou aspirar, estou ocupado. Como é que ela entendeu a mensagem escrita? Não vou aspirar. Eu estou ocupado, está vendo não, infeliz? Foi assim que ela entendeu. A minha mensagem era boa, era verdadeira, era necessária, mas não estava clara. Se não está claro, envie um áudio. Porque senão pode ser completamente destrutivo.
E é claro que nós estamos falando aqui brincando, meus irmãos, mas a santificação do corpo atinge o nosso modo de vestir e também o nosso modo de falar e o nosso modo de enviar nas mídias sociais. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo com respeito ao propósito da santificação. Nós aprendemos sobre a santificação, nós somos instruídos sobre isso, aprendemos que ela se dá inicialmente no Espírito, que ela tem um aspecto progressivo e que ela só se consumará na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando tivermos os nossos corpos glorificados. Como, então, eu me santifico? Através do sangue de Jesus. Se andarmos à luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como eu me santifico? Através do dinamismo. Se eu não congrego, se eu não venho ao culto de ensino, meus irmãos, se eu não participo das atividades da igreja, eu estou no meu ócio. E o que nós temos aprendido, conforme a palavra de Deus, é que a sabedoria, meus irmãos, da Bíblia Sagrada é uma sabedoria extremamente prática. A sabedoria do cristão só é sabedoria quando se traduz em atitudes. A fé só é verdadeira quando ela entra em ação. Não adianta nós sabermos todos os fundamentos teológicos e bíblicos se não temos comunhão com o corpo de Cristo e não colocamos isso em prática. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que não fazer nada não é fazer zero. Não fazer nada é fazer o mal. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Ainda mais, a palavra de Deus diz em Tia da Salinha Maricota, capítulo 4, versículo 2. Mente vazia, oficina do diabo. Não é bíblico, mas é verdadeiro. Como eu me santifico? Tendo dinamicidade, me envolvendo com o corpo de Cristo. Cada vez mais que você está em comunhão com o corpo de Cristo, menor é a probabilidade de você viver na prática do pecado. Como mais? Pensando nas coisas que são do alto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. O que domina o seu pensamento são os desastres político-econômicos. O que domina os seus pensamentos são as eleições de 2022. Meus irmãos, o que domina os seus pensamentos são as coisas aqui da terra ou as coisas que são do alto. Assim como o homem pensa, assim ele é. Como eu me santifico? Pensando nas coisas que são do alto. Como eu me santifico? Através da palavra. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus venceu as tentações dizendo o quê? Está escrito. Temos que ter comunhão com a palavra de Deus. E agora prometo, eu encerro. Qual o propósito da santificação? É interessante, já que estamos num culto de ensino, lembrar a palavra grega de santificação. Essa palavra que vem lá do ágios, que significa, traduzida por santo, significa diferente ou separado. Outra palavra que aparece, derivada de ágios, é hagiazen. E essa palavra, meus irmãos, olha que interessante, hagiazen. Você pode repetir comigo de forma didática? 1, 2, 3, hagiazen. Olha só, essa palavra tem que ser a prática das nossas vidas. É uma palavra que é traduzida ou transliterada para santificação. Significa não apenas separar, significa separar para uma tarefa especial. Porque eu devo viver em santificação. Essa palavra tem o mesmo sentido daquela separação que ocorre em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Todos nós somos santificados, porque temos um propósito especial a ser cumprido. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura sua.
Nós somos uma poesia, um poema de Deus, criados para as boas obras, as quais Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra de Deus nos garante que você e eu nascemos com um propósito que foi firmado antes que fôssemos formados nos ventres de nossas mães. Você deve andar em santificação porque você tem uma missão, tem um propósito, tem um alvo. Você foi separado por Cristo, meus irmãos, para transtornar o mundo como os cristãos em Atos assim o fizeram. Além do mais, essa palavra não significa separar para uma tarefa especial, apenas. Ela significa separar para uma tarefa especial, mas também implica em equipar alguém com as qualidades de mente, coração e caráter necessárias para levar a cabo essa tarefa. Lembra daquela máxima? Deus não escolhe, os capacitados, não é isso? Mas Ele capacita os escolhidos. Nós repetimos isso tanto que parece até que é um jargão, mas isso é verdade e é um dos significados de santificação. Isso significa que você é separado para um propósito e você talvez se pense, eu não sou capaz de cumprir esse propósito. Eu não sou capaz de andar em santificação e de cumprir a missão para a qual eu fui designado. Mas santificação, meus irmãos, significa justamente ser separado e equipado para cumprir a missão. O próprio Jesus, Ele nos capacita a andarmos em santificação. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, nos diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação. Jesus Cristo se fez santificação por nós. Portanto, somos separados, meus irmãos, porque temos uma missão. E nessa missão, Cristo nos dá toda a ferramenta necessária para cumpri-la. Portanto, somos santificados, mas somos santificados para um propósito. Com o propósito de glorificarmos o nome de Deus e cumprirmos o chamado que nos foi dado antes da fundação do mundo. Termino repetindo o nosso texto principal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito e alma e corpo, que sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Para quê? Para o propósito final. Qual é o propósito final da santificação? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só os que andam em santificação participarão desse evento triunfal chamado arrebatamento. Só será ressuscitado, meus irmãos, e participará das bodas do Cordeiro aqueles que viveram e andaram em santificação, que cumpriram o seu propósito, foram capacitados por Cristo e aguardaram em santificação, em melhoria, crendo nele, não nas suas boas obras, até que ele venha. Que Deus abençoe, que vivamos em santificação em nosso espírito, alma e corpo. Que as nossas vestes, que a nossa fala, que a nossa vida glorifique a Deus até que ele venha. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.